através do sangue derramado, através do caminho, não mais agora com sangue de bodes, não mais agora feito por mãos humanas. Deus se rasga na cruz, derrama o seu sangue e devolve aquilo que eu perdi no Éden. Devolve para mim a sua presença, devolve para mim a sua manifestação. Então hoje, em 2025, eu posso desfrutar da sua presença, eu posso desfrutar da sua manifestação. Não é porque eu mereço, não tem a ver comigo, tem a ver com Cristo. Então novo e vivo caminho foi aberto. A casa que Deus deseja. Fala comigo assim: a casa ou a habitação que Deus deseja. Quando Deus criou o homem, em Gênesis capítulo 1, verso 26, ali ele vai falar: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha esse homem governo, tenha esse homem domínio, tenha esse homem regência sobre a terra. E é interessante que dali Deus já deixou claro que o que importava para o homem é resplandecer Cristo, resplandecer Deus. Sabe, algo foi te ensinado que não é tão bíblico talvez. Você não foi criado para a sua glória, você não foi criado para o seu favor, você não foi criado para a sua autossatisfação. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus para a glória dEle, para a honra dEle. Sabe, esse evangelho mentiroso que está afofando o seu ego aí, falando que você é todo poderoso. Meu irmão, isso você pode sim, alguma coisa em Cristo. Você consegue vitória em Cristo. Você é mais que vencedor em Cristo. Se Cristo sair, meu irmão, não sobra nada. Então, desde quando Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, Deus colocou o homem num jardim, jardim do Éden, né? A palavra Éden significa jardim de delícia, jardim de prazer, de satisfação e realização. É por isso que você anseia muito por isso. Deus te criou dentro desse ambiente, onde existe satisfação, realização, essa questão de se sentir realizado. A questão não é ter prazer, a questão não é satisfação, a questão não é realização. A questão é aonde você busca isso. A questão não é ter ou não ter prazer, é ter ou não ter satisfação. É onde você busca prazer e satisfação. E aí o homem peca, você conhece muito bem a história, o pecado vai entrar em Gênesis 3, vai ter a queda do homem. A Bíblia toda é uma mensagem de criação, queda e redenção. Essa é a mensagem central da Bíblia. Criação, queda e redenção. Alguns livros da Bíblia vão narrar isso de forma poderosa. A Bíblia, por exemplo, tem 66 capítulos. Temos um livro na Bíblia, que é o livro do profeta, 66 livros. Temos um livro na Bíblia, que é o livro do profeta Isaías. Ele tem 66 capítulos. E Isaías vai narrar a história da redenção, ao ponto de anunciar João Batista em Isaías 40, falar de um Cristo sofredor em Isaías 53. A Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, ela vai ter essa mensagem: criação, queda, redenção. Criação, queda, redenção. Se você ter essa perspectiva na Bíblia, você vai conseguir perceber. E há uma mensagem clara na Bíblia: a vontade desse Deus invisível, esse Deus que não tocamos, esse Deus que não podemos apalpar, mas esse Deus que tem desejo de morar no meio do seu povo. Essa é uma mensagem que está pulsante na Bíblia. Um Deus que o olho não viu, você não tocou nele, você não percebeu, talvez você não sentiu, mas pela fé, na crença, não por aquilo que você sente, não com base no seu sentimento. O Espírito Santo está aqui porque eu estou arrupiado. Não, o Espírito Santo está aqui porque ele está aqui. Não é sobre sentir alguma coisa, é sobre crer. É sobre certeza, é sobre confiança. Uma confiança não em mim mesmo, mas uma confiança na obra redentora. Uma confiança no Deus que enviou Jesus, enviou o seu melhor para pagar o preço pelo meu e pelo seu pecado. Amém? Então há essa mensagem na Bíblia: um Deus que quer estar no meio do teu povo, um Deus que quer realizar maravilhas no meio do seu povo, um Deus que trabalha em meio ao seu povo, um Deus que liberta o seu povo, um Deus que cura o seu povo, um Deus que faz algo para o seu povo. Nunca foi a ideia de Deus estar distante, perto Ele está. Nunca foi a ideia de Deus morar longe. Nunca foi a ideia de Deus que você pensasse que Ele estivesse no alto sublime trono e você distante. Não, Deus sempre quis, sempre desejou estar perto.
Amém? Então eu quero que você vá comigo no texto base dessa mensagem, está lá em Atos, no capítulo 15, a partir do verso 16. Eu quero um pouco contextualizar aqui. O capítulo 15 de Atos é um capítulo crucial, é um capítulo essencial para a igreja. Nesse capítulo vai ter uma assembleia, podemos assim dizer, uma reunião, onde os próximos passos para a igreja vão ser tomados. Ali o pastor da igreja, Tiago, está reunido com Paulo e com Barnabé e com outros irmãos para discutir algumas questões doutrinárias. Então eu fico até em paz, porque às vezes essas brigas que você vê na internet aí das pessoas dizendo, eu sou calvinista, eu sou arminiano, já é antigo, já é velho. Desde Atos 15 a gente vê brigas doutrinárias dentro da igreja. E qual que era a briga doutrinária dentro da igreja? Pedrão, junto com seu time, Tiago e João, estavam mantendo o evangelho focado em Jerusalém, focado para os judeus. Paulo já tinha se convertido, já tinha se passado alguns anos, tinha chegado já da sua primeira viagem missionária de Antioquia, tinha visto que uma igreja nasceu no meio dos gentios, e Paulo agora está sendo incisivo e dizendo, a mensagem tem que sair de Jerusalém, a mensagem tem que alcançar os confins da terra. Então, e também havia discussões de comportamento. Alguns judeus queriam circuncidar, e Paulo falando que não tinha necessidade de circuncidar. Olha para você ver como é que igreja é uma bênção desde o começo. E você fica aí preocupado com um problema dentro da igreja. Se não tiver problema, não tem igreja. A igreja faz parte, ser humano. Cada um vem com a cultura, com um jeito, com uma forma de pensar, com uma forma de vestir, com outra forma de vestir. Um é jogador, o outro é à toa. Amém? A igreja é o movimento da igreja, ela é viva, ela é dinâmica. Amém? E ela funciona. Então nesse concílio, fica decidido que a mensagem deve ser pregada e deve ser transmitida para todos. E eu falo que de forma profética, o pastor da igreja, Tiago, vai pegar as palavras e vai citar os seguintes versos, a partir do capítulo, verso 16 e 17. Atos 15, 16 e 17. Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantando-o das suas ruínas, torná-lo-ei a edificar, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas essas coisas. O que Tiago está dizendo com essa passagem? O que é esse tabernáculo? Primeiro ponto, você tem que saber que a palavra tabernáculo significa habitação. Toda vez que você fala de tabernáculo, você fala de habitação. No Antigo Testamento, nós vamos ter 3 modelos de habitação. 3 modelos temporários de habitação. O tabernáculo de Davi, esse que vamos falar aqui agora. O tabernáculo de Moisés e o tabernáculo feito por Salomão. O templo feito por Salomão. E sobre quando se fala dessa habitação, Tiago está dizendo que Deus, agora, nesse atual momento da igreja, Deus está devolvendo, Deus está restituindo, Deus está levantando essa casa caída de Davi. Então, para compreender um pouco melhor sobre isso, você tem que entender o seguinte: Deus, ao dizer isso, Ele estava falando sobre aquela tenda que Davi construiu, aquela tenda que Davi estabeleceu, quando houve o retorno da Arca da Aliança para a nação de Israel. Então, presta atenção comigo. Eu estou falando de um Deus que quer estar no meio do seu povo, sim ou não? Estou falando de um Deus que deseja habitar no meio do seu povo. E eu estou mostrando para você que sempre foi da vontade de Deus, desde Gênesis, desde o Éden, está no meio do seu povo. Com isso, eu falei para você que lá em Atos capítulo 15, Tiago, pastor da igreja, levanta a sua voz e começa a falar. Então esse tempo chegou, o tempo onde Deus vai restituir aquela casa que foi caída, aquele tabernáculo que foi caído, aquela mensagem que parece que foi esquecida. Então vamos entender um pouco sobre isso. Tabernáculo, habitação. Tabernáculo, casa. Quando nós olhamos para a Bíblia, o primeiro tabernáculo estabelecido é o de Moisés. O tabernáculo de Moisés é um tabernáculo com muitos ritos, com muitas instruções,
a forma como tudo deveria ser feito, desde a estrutura externa para a estrutura interna, para o Santo dos Santos. Então, ou seja, havia detalhes sobre aquela habitação temporária de Deus. E o símbolo máximo daquele tabernáculo era uma arca pequena que ficava no fundo de tudo, feito de madeira de acácia misturado com ouro. E essa arca, ela era o símbolo máximo da presença de Deus no meio do povo. Eu já acho isso fantástico. Porque quando eu leio uma Bíblia que mostra que Deus criou universos, Deus criou galáxias, Deus criou dimensões. A Bíblia, para tentar relatar a grandeza de Deus, ela fala: com as suas mãos ele segura o universo, com os seus pés ele caminha pela terra. Então essa Bíblia vai dizer também que esse Deus, que é o Todo-Poderoso, deu um jeito de ficar próximo da sua criação, mesmo em queda. Por quê? Porque Deus, irmãos, Ele não poderia habitar com o homem como Ele habita hoje. Nós vamos chegar nesse lugar. Por quê? Porque tinha o pecado era um problema que separava o homem de Deus. Então Deus não compactua com o pecado, Deus não se envolve com o pecado, mas Deus não quis deixar a sua criação sozinha. Qual é o nome que eu dou para isso? Amor. Porque alguém que criou tudo se limitar a uma caixinha de ouro, isso é amor. Confiar em homens para carregar essa presença. Então esse é o símbolo máximo da presença de Deus. A Arca da Aliança no Antigo Testamento é o símbolo máximo da presença de Deus habitando no meio do povo. Eu gosto muito de uma passagem de Moisés, quando o povo de Israel mais uma vez se voltou para a idolatria, e esse é o coração do homem que volta sempre para a idolatria, o coração do homem que sempre volta para o próprio prazer, para o próprio desejo. Idolatria é qualquer coisa, mesmo sendo ela boa, que toma o lugar de Deus no nosso coração. Tem gente que está no ministério, mas o ministério é mais importante que Deus, então o ministério virou um ídolo para aquela pessoa. Tem gente que coloca padrões, empresa, até mesmo a sua família em cima de Deus. Vai dar problema. Sabe por quê, irmãos? Eu sempre falo com as pessoas que estão comigo, eu tenho muito cuidado com esse ensinamento. Eu sei que ele é didático. Quando um pregador vai falar sobre família cristã, ele sobe aqui no púlpito e fala assim: olha, em primeiro lugar Deus, em segundo lugar o quê? Família, em terceiro lugar o teu trabalho e o ministério. Sabe, uma vez sentado, ouvindo um grande pregador falar sobre isso, o Espírito Santo falou no meu coração: eu sei que é didático, mas em primeiro lugar sou eu, no segundo também sou eu, e no terceiro também sou eu, porque só vai ter família se eu tiver, só vai ter trabalho se eu tiver, só vai ter ministério. Então, meu irmão, Deus quer tudo. Essa conversa fiada que Deus quer uma parte de você é mentira. Deus quer você por completo. Deus quer tudo. Então, irmãos, quando aquele povo mais uma vez colocou ídolos mudos no lugar do Criador, a Bíblia fala que Deus diz assim: Moisés, como eu não minto, como eu não volto atrás naquilo que eu falo, você pode seguir com esse povo, que eu não vou mais adiante, não vou com esse povo mais. E na minha opinião, é uma das orações mais lindas da Bíblia. Moisés fala assim: não me faça sair daqui, se a sua presença não for comigo. Não me faça arredar o pé, não me faça peregrinar sobre o deserto, se a sua presença não foi comigo. Tem muito estudioso da Bíblia que fala muita besteira. E uma das besteiras que eles falam é: Moisés feriu a rocha e não entrou na terra prometida. Deixa eu te contar um segredo. Moisés já sabia o que era a terra prometida. Moisés sabia que a terra prometida não era um lugar geográfico. A terra prometida é quem estava com Israel. Moisés sabia que a promessa maior do povo não era um lugar, é quem estava naquele lugar. É quem estava naquele lugar, o Deus que estava naquele lugar. Sabe, talvez você fica pensando numa promessa geográfica, num lugar, numa bênção. Mas sabe de uma coisa, meu irmão? Só vai ser bênção se Deus estiver com você naquele lugar. Canaã não seria nada se Deus não tivesse com Moisés em Canaã. Então Moisés desfrutou da terra prometida, porque a terra prometida é Deus. A promessa é Deus. A razão é Deus. Então esse é o primeiro modelo de tabernáculo, aquela presença manifesta
no meio do povo. Só que é interessante que quando Deus dava instruções para aquele povo, havia sacrifícios, derramamento de sangue, era um tabernáculo silencioso, havia ritos, havia muita coisa naquele lugar. Passa-se os anos, essa arca, ela vai ser perdida. E de que forma? A Bíblia fala de um profeta chamado Eli, um profeta da Bíblia que teve 2 filhos chamados Ofni e Finéias. A Bíblia fala que esses 2 filhos de Eli, eles prostituíam no templo. Eles eram terríveis. E Eli não falava nada. Eli não dizia nada, não repreendia. Até que um dia, os filisteus entraram em guerra com Israel. E esses 2 filhos de Eli decidiram colocar essa arca, esse símbolo máximo da presença de Deus, na frente da guerra. Essa arca é roubada. Os filhos de Eli morrem na guerra. A notícia chega para Eli: olha, os seus filhos perversos, seus filhos que deveriam ser os sacerdotes, pegaram o símbolo da presença, levaram para a arca como um amuleto, porque não entenderam nada. Quantas vezes eu e você agimos da mesma forma? Pegamos aquilo que é de Deus, aquilo que referencia para Deus, colocamos de forma religiosa para resolver nosso problema, abrimos a Bíblia em casa no Salmo 91, achando que vai resolver alguma coisa. Não faz sentido nenhum. O que Ofni e Finéias fez foi uma estratégia burra. Colocou aquilo, a arca foi roubada. Eli, quando escuta a notícia, cai para trás, morre. Um neto nasce. E o nome do neto, do filho de Eli, é Ícabo, que quer dizer, a glória de Deus se foi. A presença de Deus se foi. Agora vamos pensar junto aqui. Eu estou falando de um Deus que criou o homem no jardim, aonde na viração do dia ele fazia questão de estar com esse homem, para que o homem recebesse da sua presença. Eu estou falando de um Deus que pós-queda, deu um jeito de criar um tabernáculo, de criar algo para estar próximo desse homem com a sua presença. E agora, mais uma vez esse homem vira as costas para Deus, entregando o símbolo máximo da presença, daquilo que ele representava para o seu povo, na mão dos inimigos. E vai passar-se os anos. E a Bíblia vai falar aonde é o foco aqui que eu quero chegar. De um homem chamado segundo o coração de Deus. Passa-se os anos. Levanta-se Davi. Samuel unge Davi. Davi passa o que tem que passar. Mas quando Davi senta no trono, a primeira ordem de Davi é: onde está o símbolo máximo da presença de Deus? Eu quero que ache. Eu quero que encontre esse símbolo. Eu quero que encontre essa arca. E Davi dá um jeito de buscar essa arca aonde ela estava. E a Bíblia fala que Davi acha essa arca. E Davi manda soldados buscarem essa arca, mas de forma indevida. Esses soldados tocam na arca e morrem. Davi então fica sem saber o que vai fazer com essa arca, como que ele vai proceder com isso. De forma estratégica, Davi pega essa arca e coloca na casa de Obed-edom. Obed de Edom. E é interessante que Edom é o mesmo lugar que saiu o seu primeiro inimigo que ele enfrentou, Golias. Então olha a estratégia do rei. Eu preciso que esse símbolo máximo da presença volte logo. Mas eu mandei buscar e parece que o povo não está sabendo lidar com esse símbolo máximo de santidade e morreu no meio do caminho. Faz o seguinte: bota esse símbolo máximo da presença na casa do inimigo. Vai que lá morre bastante gente. Só que Davi fica impressionado com o resultado. A Bíblia diz que houve prosperidade, faz algo sensacional. Ele fala, então agora está na hora de buscar essa arca de volta e devolver essa arca para a nação de Israel. Davi então vai lá buscar essa arca. E aí a Bíblia fala que ele faz todo um preparo para buscar essa arca. Ele chama os soldados, ele chama homens. E a Bíblia diz que Davi dava 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos e parava, sacrificava um animal, derramava sangue e fazia mais 1,
6. 6 é o número do homem na Bíblia. E ia até chegar na casa de Obed-Edom, pegando aquela arca e fazendo um caminho de sangue. E a volta, Davi fez do mesmo jeito. E sabe o que Davi faz? Para mim eu chamo do pulo do gato. Davi olha para aquela arca, ele percebe o valor daquela arca, ele sabe que aquela arca simbolizava a presença de Deus no meio do povo, e Davi, de forma ousada, ele não coloca a Bíblia. Você vai perceber que a nação de Israel manteve todo o sistema religioso ativo. Tinha sacrifícios, tinha devoção, tinha entrega, mas não tinha presença. Assim está muita igreja hoje. Do mesmo jeito. Assim está muitos lugares. Tem sacrifício, tem devoção, tem entrega, mas a presença não está lá mais. O sangue máximo só era derramado num sinal religioso. Não tinha mais a manifestação do poder de Deus naquele lugar. Então Davi fala assim, essa arca não vai voltar. Lá para aquele lugar no fundo, aonde uma única pessoa só, uma vez ao ano entra lá. Eu vou fazer uma tenda, no meio da nação de Israel. Vou colocar essa arca no meio, e não só isso, vou contratar músicos. Vou levantar pessoas que vão ficar em volta dessa arca, cantando, celebrando e dançando. E de um tabernáculo silencioso, com sacrifício de animal, agora vai ser um tabernáculo agitado. E a Bíblia diz que Davi contrata músicos, levitas. Estudiosos, Mike Beagle, fundador da casa de oração em Kansas, ele vai dizer que a média que Davi gastou para manter esse tabernáculo funcionando numa faixa de 33 anos a 40 anos, foi mais ou menos 100 milhões de dólares. Ele gastava anualmente. E como é que funcionava isso? Muito parecido. Nós nos reunimos, nós batemos palmas, nós cantamos, nós celebramos, e aí isso foi perdurado por muito tempo. E como é que Davi estabeleceu isso? Algo que a gente conhece muito hoje no Brasil, 24/7. 24 horas, 7 dias por semana, de forma que não poderia parar, as pessoas entoavam louvores, adoravam aquela presença e celebravam aquele Deus. E aí isso vai parar, isso vai durar cerca de 40 anos, isso não perpetua. E chegamos no profeta Amós. Amós, no capítulo 9, vai comigo lá. Nos versos 11 e 12. Amós, no capítulo 9, nos versos... Naquele dia levantarei o quê? O tabernáculo caído de quem? De Davi. Repararei as suas brechas e levantando as suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da... Então o profeta vai lançar o manto. Vai chegar um dia que aquilo que Davi estabeleceu por uma média de 33 anos a 40 anos vai ser devolvido. A presença de Deus não vai ficar mais distante do povo. A presença de Deus não vai ficar mais nos santos dos santos. A presença de Deus vai habitar no meio do povo de forma perpétua. Deus vai voltar a estar junto com o povo. Deus vai voltar a tabernacular no meio do povo. E aí Amós fala essa profecia. Então chega o tempo, e Tiago confirma ela em Atos 15. Esse tempo chegou, esse tempo se cumpriu. Deus restaurou aquilo que foi caído, e agora Deus voltou a habitar no meio do povo, mas não numa arca de ouro, não em tendas feitas por mãos humanas, não por casas construídas através da força do braço. Deus volta a habitar no meio do povo, e Ele volta a morar agora no homem. Ele volta a habitar dentro do homem, Ele volta a habitar por dentro novamente. As pessoas falam assim, eu sou pecador, eu erro, eu falho. Querido, mas foi Deus que quis enviar Jesus para morrer pelo meu e pelo seu pecado, para poder habitar em você novamente. É por isso que um caminho foi aberto, sabe? Esse povo profetizou algo que você vive, esse povo declarou algo que você está vivendo. Deus voltou a habitar no meio do seu povo.
A presença de Deus voltou para o seu povo. E você agora pode desfrutar dessa presença. Sabe, não podemos... Sabe, eu gosto muito de algo que eu ensino no seminário. Nós te ensinamos que você é uma nova criatura. Nós te ensinamos que Deus habita em você. A Bíblia fala em 1 João 4,4 que o vitorioso habita em você. A Bíblia fala que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas você não vai ser atingido. A Bíblia fala que praga alguma chegará em sua casa. A Bíblia te garante que em Cristo você é mais que vencedor. A Bíblia fala em 2 Coríntios, no capítulo 4, temos porém esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência venha a ser de Deus e não nossa, que atribulados, passamos por pressões, mas não somos abatidos, não ficamos no meio do caminho, porque essa mesma Bíblia fala que através da obra redentora de Cristo, através do sangue derramado, através do caminho, não mais agora com sangue de bodes, não mais agora feito por mãos humanas, Deus se rasga na cruz, derrama o seu sangue e devolve aquilo que eu perdi no Éden, devolve para mim a sua presença, devolve para mim a sua manifestação. Então hoje, em 2025, eu posso desfrutar da sua presença, eu posso desfrutar da sua manifestação. Não é porque eu mereço, não tem a ver comigo, tem a ver com Cristo. Então o novo e vivo caminho foi aberto. Oh, aleluia. Então agora o tabernáculo caído de Davi foi restaurado. E Deus volta a habitar no meio do seu povo. Sabe, primeiro mártir, Estevão morre por isso. Porque Estevão vai levantar um discurso de Moisés a Salomão e vai dizer assim: por que vocês estão brigando com templos feitos por mãos humanas? Deus voltou a morar dentro do homem. Sabe, irmãos, eu percebo que muitas batalhas que você não está vencendo, muita coisa que você não está passando na sua vida de forma que você se sente derrotado, é porque está te faltando consciência da presença. Consciência de um Deus invisível que se manifesta na sua vida. Sabe, nós não podemos tratar Deus como se Ele não fosse real. Jesus é real. A Bíblia vai dizer que no princípio, João capítulo 1, era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por meio do verbo, sem o verbo nada que foi feito se fez, o verbo se fez carne, habitou, tabernaculou entre nós. Então Jesus abriu um caminho para você, Ele te deu acesso ao Pai. Ele te deu acesso à presença, a presença mais doce, a presença mais nobre. Sabe, as pessoas têm dificuldade de falar dessa forma, mas meu irmão, é o que Paulo vai escrever em 2 Coríntios 4, o vaso é de barro, o vaso é imperfeito. Coloca aí 2 Coríntios capítulo 4, verso 1. 2 Coríntios 4, verso 1. Pelo que tendo esse mistério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desfalecemos. Pode continuar. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de Deus, no homem, na presença de Deus, para quem pode continuar. Pode ir lá para o 7. Vai dar certo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder venha a ser de Deus e não... 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso. Então está aí dentro de você. Jesus habita dentro de você. Você é a casa que Deus deseja. Você se tornou a habitação que Deus deseja. A consciência da presença vai trazer a provisão, a cura, a restauração. A consciência da presença vai trazer mudança de rota. Caminhos serão abertos. Sabe, nós temos que entender que está aqui em cima. Ou você que está aí também vindo, você não veio passar tempo aqui, querido. Você veio celebrar uma presença. Sabe, qual é o tema para você esse ano? Fala para mim. O que quer dizer API?
ampliar, possuir e... Agora, você vai só conseguir ampliar, você vai só conseguir possuir, você vai só conseguir influenciar se você souber quem está dentro de você. Se você não tiver consciência da presença, você não sai do lugar. Se você não tiver consciência da presença, você não possui a terra. Sabe, é só você olhar para Josué e Calebe. Tudo é uma questão de percepção. Enquanto alguns viram gigantes, Josué e Calebe viu oportunidade. Porque eles tinham uma consciência diferente. Eles tinham uma mentalidade diferente. Você precisa ser consciente da presença de Deus na sua vida. Da manifestação do poder de Deus na sua vida. Sabe, eu quero encerrar com isso. E quero começar a fluir naquilo que Deus colocou no meu coração. Quem que é o último profeta do Antigo Testamento? João Batista. Primo de Jesus. Ele é o último profeta do Antigo Testamento. O próprio Cristo vai dizer que não existe ninguém maior que João. João foi o maior que teve. Isaías 40 profetiza sobre João, a voz que clama em meio ao deserto, que prepara um caminho para o Salvador, que prepara um caminho para o Redentor. Então João foi o maior profeta que houve na história, o grande profeta. João, ele vai fazer declarações acerca do Messias, que são declarações, na minha opinião, fantásticas. Quando João vê Jesus, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João vê Jesus, ele fala: eu deveria ir até você e você vem até a mim. Quando João vê Jesus, João fala: eu não sou digno nem mesmo de desamarrar a sandália dos seus pés. Quando João vê Jesus, ele fala: que você cresça e que eu diminua. Não só isso, João presencia uma das cenas mais lindas do Novo Testamento, dos Evangelhos, posso assim dizer. O céu se rasga, uma voz ecoa do céu e valida Jesus: você é o meu filho amado. Então presta atenção, João declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João diz: eu não sou digno nem mesmo de desamarrar a sandália dos seus pés. João fala: eu deveria ir até você, você vem até a mim. João também fala que você cresça e que eu diminua. Não só fala essas 4 afirmações, como ele presencia o céu aberto, uma voz que ecoa do céu, validando Jesus. Sim ou não? Sim. Mas, quando você vai ler em Mateus capítulo 11, abre comigo aí. Mateus 11. Ora, tendo Jesus acabado de dar essas instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou os seus discípulos perguntar-lhe: és tu que há de vir, ou havemos de esperar outro? Deixa aí. Oi? Como assim? Foi você, João, que falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, foi você que falou que ele cresça e que eu diminua. João, foi você que falou que não é digno nem mesmo de desamarrar a sandália dos seus pés. João, foi você que ouviu uma voz ecoar do céu. Qual que é a diferença de João agora para o João que faz a declaração sobre Jesus? Quando João declara sobre essas coisas sobre Cristo, ele está solto no deserto pregando. Agora ele está preso. O que mudou? A circunstância. Quando a circunstância muda, nós temos a tendência de agir igualzinho João. Quando as circunstâncias mudam, temos a tendência, nós aceitamos Jesus: ei Jesus, você é o amor da minha vida. E por isso considero tudo como perda.
Se canta, alguém mais excelente, não é verdade? Mas aí vem a pressão, vem a angústia. Aí você faz igual o João. E aí, Jesus, você não está vendo não, é? Você não vai fazer nada não, Jesus? Irmãos, não deixe que as grades da vida te façam esquecer quem é Jesus na sua vida. As prisões da vida te façam abandonar. Qual que é a diferença aqui? A consciência de João mudou. E a consciência de João mudou com a circunstância. E João agora está em dúvida. Será que ele é o Messias ou não é o Messias? E Jesus vai responder para ele, vamos continuar. E Jesus respondendo disse-lhes: ide, anunciai a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o quê? Qual que é a resposta de Jesus para João? João, não foi porque a sua circunstância mudou que eu mudei. João, não é porque você está preso que eu deixei de ser o mesmo. E a resposta de Jesus é a mesma para você. Talvez você consiga enxergar sua grade na sua vida hoje, mas a resposta é a mesma. O cego enxerga, o surdo escuta, o coxo anda. Sabe, talvez você está esperando que a sua circunstância muda, e Jesus está dizendo: continua olhando para mim, que sou o autor e consumador da sua fé. Talvez está esperando, o grande milagre, mas sabe de uma coisa que Deus tem falado comigo, irmãos? Os grandes milagres vão acontecer na rotina. Naquele dia que você não dá valor, Jesus vai se revelar a você no cotidiano. Na sua rotina você vai ver a manifestação de Deus. Na sua rotina você vai ver a intervenção do sobrenatural de Deus entrando no natural da sua vida. Ei, Igreja Fé, Graça Church. Os surdos ouvem, os cegos enxergam, os coxos andam. Eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo que era ontem, eu sou o mesmo que era hoje, e eu sou o mesmo que há de vir. Eu sou o mesmo. Sabe, Paulo, ao escrever em 1 Coríntios capítulo 15, ali o capítulo da ressurreição, ele termina no verso 58 dizendo assim: sede firmes, constantes e abundantes no Senhor, porque o seu trabalho no Senhor não é vão. Sabe, queridos, você vai ter tal consciência da presença, que você vai entender a importância de ser firme, de ser constante, de ser abundante no Senhor, porque tudo que você faz no Senhor não é vão. Sabe, Deus está ativando na sua vida hoje a consciência dessa presença. Sabe, você nunca está sozinho. A mensagem do meu fundador, Bud Wright, do ministério que eu faço parte, era essa mensagem: eu nunca estou só. Eu nunca estou sozinho. Sabe, Fé e Graça Church, vocês podem ser só uma igreja, mas aquele que está com você não dorme. Sabe, vocês podem pensar: eu só sou uma igreja, a gente não é ainda um grande... Calma, mas quem está com você é a maioria. Sabe, quem está com você jamais vai dormir. Quem está com você não te abandonou. Você não está sozinho. Só tem que trazer de volta para você: eu carrego a presença manifesta daquele que é poderoso para fazer, daquele que é poderoso para abrir portas. Eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. O vitorioso habita em mim. O maior habita em mim. Eu não estou sozinho, a presença dele é real. Se no mais alto monte eu for, ali ele vai estar. Se no mais profundo abismo eu estiver, ali ele vai estar. Eu não estou sozinho. Oh, rabandacarabas, sebede carabandarabas. Oh, é o que Jesus está dizendo para você: não olhe para as grades como João.
Aí temos Estevão, assim como João, estava num alto grau de pressão. Ia morrer Estevão. Mas, diante daquele cenário onde ele foi apedrejado, ele não desviou o seu olhar. E a Bíblia fala que ele viu Jesus de pé. Presta atenção nisso daqui. Um rei não se levanta para qualquer um. Jesus, ao se levantar e olhar para Estevão, Estevão olhar para ele, como diz o texto lá em Atos 7. O que Jesus está dizendo assim: eu sou nobre, eu sou real, mas você também é. Você não tirou o olhar de mim, meu filho. E a Bíblia vai dizer que as pedras vão rolar, e Estevão ainda vai orar: Pai, não impute a eles esse pecado. No momento da morte, Estevão manteve aqui, consciente de quem era Jesus. Você vai ter duas opções na pressão que você vai enfrentar na sua vida. Ou você vai ser como João Batista, que no final de sua vida só conseguiu enxergar grade, prisão, e questionou ainda se Jesus era o que há de ser. Ou você vai ser como Estevão, que no momento de pressão, de risco de vida, não desviou o olhar, não tirou os olhos de Jesus. Sabe, não tire os olhos de Cristo, não tire os olhos da palavra, não tire os olhos do autor e consumador da sua fé. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Deus está com você. O maior está com você. A presença de Deus está com você. Sabe, Davi, ao escrever Salmo 23, vai dizer assim: olha, porque o Senhor é o meu pastor e nada. Não está falando de não faltar dinheiro, não é isso que Davi está dizendo, não é faltar, não. Porque você é o meu pastor, eu já tenho tudo. Porque você é o meu pastor, eu já tenho tudo. Existe uma beleza de Cristo que nós precisamos contemplar. Existe uma devoção a Cristo que devemos ser envolvido nela. Oh, rabasibi de carabrandarabras, robonde canto robrosibi de carabrabas, robobou sacata. Tem muita gente dando 1 Coríntios, no capítulo 14, Paulo, para escrever sobre os dons vocais, sobre profecia, línguas, interpretação, Paulo de repente fala assim: olha, fica atento, porque no mundo tem muitas vozes, e toda voz quer direcionar você, toda voz quer apontar o caminho. Então fica atento, se encha do Espírito, reconheça a presença dele na sua vida. Sabe, irmãos, Moisés, Davi, Jeremias, Isaías, Neemias, Ageu, Amós, dariam tudo para ter o que eu e você temos. Eles só tiveram a presença de Deus sobre eles, mas você pode carregar essa presença por dentro. Oh, querido, você carrega aquele que criou os céus e terra dentro de você. O Espírito da vida habita em você. A unção que quebrou o jugo está dentro de você. Você não é qualquer um. Você é exatamente aquilo que Deus fez em você. Eu não quero aqui ser pretencioso, achar que eu sou o máximo. Não, eu sou só alguma coisa porque Cristo entrou. E Cristo fez casa. João 14 vai dizer assim: olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu pai há muitas. Não, você não entendeu. Tem gente que fala por aí que Jesus morreu e foi para o céu fazer mansão. Não. Jesus morreu pelo meu e pelo seu pecado, para que agora eu e você pudéssemos ser chamados de casa.
não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Pois na casa de meu pai há uma morada, há duas moradas, há três moradas, há quatro moradas, há cinco moradas, há seis moradas, há sete moradas. Você se tornou a casa que Ele deseja. Você se tornou a habitação que Ele deseja. Você é o tabernáculo caído de Davi. É por isso que você pode dançar. É por isso que você pode pular. É por isso que você pode rir. Se todo mundo me trair, Deus não trai. Se todo mundo me abandonar, Deus não abandona. Se todo mundo me deixar, Deus não me deixa. Aonde eu vou, Ele vai comigo. Aonde eu estou, Ele está comigo. Pois eu me tornei casa, casa, casa. Uma casa que precisa de reboco, de manutenção, mas a casa que Ele deseja, a obra que Ele está realizando. Por isso que Paulo vai dizer lá em Filipenses: ei, se você entender isso, aquele que começou a boa obra na sua vida vai completar. É por isso que Paulo vai escrever também em Filipenses: mais uma vez vos digo, alegrai-vos, regozijai-vos. É por isso que Paulo também diz: ei, presta atenção, a sua leve e momentânea tribulação está produzindo em você um eterno peso de glória. Aleluia, oh 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 ei! Sabe, essa mensagem mudou a minha vida, porque eu vim da favela, eu vim da comunidade, eu não tinha perspectiva de futuro, eu vim de um lugar onde as pessoas não tinham uma visão de futuro. Aí eu ouvi: Deus quer habitar em você, é só você nascer de novo, é só se tornar nova criatura que Ele vai passar a morar na sua vida. E o seu passado vai ficar para trás. Eu comecei a ouvir essas verdades. Cristo fez maldição no meu lugar, Cristo se fez doença. Eu comecei a entender essas verdades espirituais, e elas começaram a moldar, me transformar. Eu não tinha nenhuma perspectiva, querido. Na minha época de seminário teológico Carisma, tem aqui um irmão, pastor da Lagoinha, eu fico olhando hoje e falo assim: o pastor André flexibilizou, hein? Na minha época era terno e gravata, 2009. Eu pegando um ônibus lotado de segunda a sexta. Aula de 7h10 a 10h30. Naquela época a mensalidade do Carisma era R$330. 2009. Eu já tive que crer para passagem, crer para andar de tudo. Eu tive uma aula com um professor que está em Cristo, chamado Drummond Lacerda. Ele estava me ensinando sobre os dons espirituais. O negócio estava tão poderoso que eu perdi minha carona, não tinha como ir embora. E eu morava na região do Barreiro, e tinha que ir para Concórdia todo dia. Eu lembro que eu estava tão envolvido nessa presença, tão envolvido nessa realidade, que eu falei: deixa a carona embora, que Deus vai prover algo para mim. Eu sei que o irmão me botou no carro, me colocou no metrô até o Eldorado. Estava com um amigo meu, Fabinho, que também hoje é pastor, lá na Batista do Tirol. Falei: Fabinho, vamos pegar carona no teu... Rafa, a gente mora no Barreiro. Falei: Fabinho, você quer andar do Concórdia no Barreiro, ou você quer andar do Eldorado no Barreiro? Que é mais perto? Não, vamos. Chegamos na fila do ponto de ônibus, não tinha ninguém, querido. O último ônibus, 00:10. Falei: é esse. Meu pai trabalhava 2 quarteirão numa empresa, só que meu pai não era crente. Se eu ligasse para ele, ele ia acabar comigo.
Fiquei na fila ali, ao Fábio, vai pagar como? Eu falei, não sei, Deus proverá para si. Fica na fila. E aí, irmãos, um cara bêbado, saiu de lá, cheio da manguaça, virou para mim, pro meu amigo, e falou assim, vocês não querem ir embora de táxi, não? Aí o Fabinho começou a rir. Eu falei assim, eu não tenho R$1 para dar no gato. Ele falou assim, eu escutei uma voz para chamar vocês para ir embora comigo. Entrei no táxi, fui embora de táxi, querido. E Deus trouxe no meu coração o seguinte versículo: nunca vi o justo mendigar o pão, e a sua descendência passa fome. Eu não estava vadiando, eu não estava prostituindo, eu estava aprendendo sobre a manifestação do poder de Deus. Então Deus proveu. Quando eu fui fazer o rema, eu perdi meu trabalho, fiquei devendo 8 mensalidades. Eu com vergonha falei assim, diretor, eu tenho que trancar a matrícula. Aí ele, por quê? Porque eu devo 8 mensalidades. Aí ele, não, crê somente. Eu falei, crê? Eu não consigo nem crer, não estou nem dormindo. Estou envergonhado, estou constrangido. Ele falou assim, você não vai parar, você vai crer e a provisão vai chegar. Eu tinha 2 opções, ou ficar com raiva dele, e fiquei de imediato, ou crer naquela mensagem. E aí novamente eu falei, não, Deus habita em mim, o maior está comigo, foi Ele que me trouxe para cá, o chamado foi Ele que me deu, então a provisão Ele também vai dar. Por quê? Porque às vezes todos nós somos como João Batista, olhamos as grades, e aí Jesus nos lembra, eu sou o mesmo. O cego vai enxergar, o surdo vai ouvir, o coxo vai andar, eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo. E eu arrumei um trabalho com 1 mês. Eu quitei tudo, ajudei os outros, paguei coisa para outra gente. Foi loucura. Pois o Deus que proveu ontem vai prover hoje. É só continuar confiando nessa manifestação da presença. É só confiar nesse Deus que é real. A sua maior arma de ataque é a adoração. Sabe? Quando eu entrei aqui, eu vi ali sobre as visões, né? E ali eu vi a sua foto. E você falando de adoração. A sua maior arma de ataque para vencer é a adoração. É aonde você vence. É aonde você vai calar toda voz mentirosa. É aonde você vai cessar coisas. Na adoração, na rendição. Essa é a sua maior arma de batalha que você tem. Quando eu olhei para você, me veio no coração a mesma imagem dos levitas que foram para a guerra adorando, cantando, e os inimigos foram destruídos sem o povo ter que guerrear. Sabe, Deus está te colocando nesse lugar, aonde você vai usar a adoração como arma de ataque. A mulher do fluxo de sangue, a mulher samaritana, ela fez a seguinte pergunta para Jesus: aonde e como eu devo adorar? E Jesus respondeu para ela: mulher, o tempo já chegou. João 4:24. Aonde os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Sabe, Deus vai te conduzir nesse lugar. Você vai cessar batalhas na adoração. Você vai cessar guerras na rendição. Você não está sozinha. Você não está só. Você nunca esteve só. Sabe, Deus me tirou de Goiatuba, e desde o primeiro dia que eu te vi,
parece que eu vejo um outdoor na minha frente. Fala para ela que ela não está sozinha. Fala para ela que ela vai conseguir, ela vai dar conta, que eu não estou dormindo, eu estou vendo. Se me decão torobro sarabrandarabrandarabras. Oh, rapachipe te cantarababas. Shobondoko samandaka. Se você é batizado no Espírito Santo, na evidência falar em outras línguas, comece a orar no Espírito. Chamandakarabrabrase de carabababa. Xarabondo sacarabrandarabras. Xarabandarabras. Rabababas. Sabe, veio no meu espírito algo muito. Xarabandarabras. Presta atenção nisso aqui. Tem gente aqui com uma consciência. Ah, eu sou de Assis. Ah, aqui nada dá certo. Mentira. É no lugar que Deus te plantou que vem a sua provisão. Sabe, eu perguntei ao pastor, falei, pastor, me conta um pouco. Porque vinha no meu coração o tempo todo para falar de onde eu vim, como eu vim. Nem sempre eu faço isso. Isso aqui não é uma festinha de autopiedade, não. Estou resolvido já com Deus. Mas por muito tempo eu falei, eu nasci na favela, eu nasci na comunidade, não vai dar nada, não vou chegar em lugar nenhum. Uma mentalidade de derrota, uma mentalidade de não chegar, de não ter, diabo puro. Porque não é sobre o lugar, é quem está comigo naquele lugar. Não é sobre a cidade, é quem mora comigo naquele lugar. Meu irmão, eu carrego aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Eu carrego na minha vida um Deus que faz florescer no deserto. Um Deus que abriu o mar vermelho. Um Deus que não conhece a palavra impossível. Essa palavra não existe no vocabulário divino. Impossível. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Um Deus que muda a rota. Um Deus que abre caminho. Sabe? E tem gente aqui debaixo de uma pressão. Não estou falando de um detalhe não. É uma pressão mesmo financeira. Isso está consumindo você. Essa pessoa já perdeu o sono. Já se encontra num estado de ansiedade. Está tirando você da paz. Eu vou dizer algo para você. Você não precisa nem se mostrar. Mas o que você valoriza aqui na terra, você pisa no céu. O que você está brigando para ter aqui na terra, que é ouro, no céu é asfalto. O material mais nobre da terra serve para você pisar no céu. E foi Deus que criou todas as coisas. Deus está arrancando essa pressão hoje. Deus está tirando esse sentimento do seu coração hoje. Você não vai ficar mais debaixo disso. Você pode ficar de pé no seu lugar. Uma nova unção. Assim diz o Espírito de Deus: aumentarei o número. Prosperarei os presentes. Aumentarei o número. Prosperarei os presentes. Abrirei os olhos de empresários e futuros empresários. A visão de águia de ver por cima
coloca dentro de você. Porém, não se esqueça. Assim diz o Senhor: não se esqueça quem trouxe o aumento e quem trouxe a provisão. Quanto mais consciência da minha presença, quanto mais consciência daquilo que eu sou em você, mais você vai compreender o aumento e a provisão. Se prepare para o número de membros dobrar. Eu vou abreviar tempos. Um tempo de abreviação chegou. Deus está abreviando a estação dessa igreja. Deus está abreviando o tempo para que a provisão manifeste, para que o aumento chegue. Deus está abreviando o tempo. Deus está abreviando o tempo.